Eu sei que você gosta quando a gente publica um vídeo assim. Oswaldo responde, respondendo as perguntas do Instagram. Vamos lá! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e vamos para mais um Oswaldo Responde, onde eu respondo as perguntas dos nossos seguidores no Instagram. Se você ainda não segue a gente, o link está na descrição, segue lá que a gente sempre tem dia a dia aqui da 3D Print Academy para você acompanhar e também trabalhos sensacionais dos nossos alunos. Já te peço também para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E vamos começar já. Primeira pergunta aqui do Reinaldo Vieira Neto. Um jeito fácil de tirar a umidade de PLA, importante, sem uma estufa e mantê-lo sem umidade. Tem um ponto importante sobre o PLA que a gente tem que levar em consideração. Uma vez que o PLA entra em contato com a umidade, ele começa a se degradar e essa degradação não tem volta. Então a melhor forma da gente prevenir o PLA contra a umidade é justamente evitando que isso aconteça. O PLA é o material que entre os mais usuários é o que menos absorve umidade. Então aí você já tem uma vantagem. Agora, quando absorve também, o material vai pro saco, literalmente. Então qual é a minha recomendação, falando em saco? Terminou de imprimir? Coloca no pacotinho zip, fecha, bota saquinho de silica gel lá dentro e sempre conserva o PLA assim. Dá para tirar a umidade? Dá para tirar. Colocar de repente numa estufa, num forno, a 40 graus mais ou menos, durante 5, 6, 7 horas, mas o que você falou é que você não quer usar estufa. Então a melhor forma de fazer isso é prevenir e sempre levando em consideração que uma vez em contato com a umidade, o PLA degrada e essa degradação não tem volta. Tenha isso em mente e pensa em prevenir, né? Para depois não ter que resolver o problema. Próxima pergunta, o 3D Studio, que é nosso aluno 3D Print Academy. Ele está perguntando o seguinte: para usar a impressora em uma case, necessita colocar a eletrônica fora? Danifica a eletrônica se deixar lá dentro do gabinete? Eu diria assim, direto. Resposta direta, sim, danifica. Imagine que a impressora tem algumas ventoinhas para refrigerar alguns componentes, algumas partes dela, não é à toa que isso acontece. Então se a placa está dentro da impressora, existe uma ventoinha refrigerando, tentando jogar ar frio para refrigerar aquilo, se você colocar num gabinete, num ambiente fechado, com ar quente circulando, a tendência é que a vida útil dessa eletrônica da impressora diminua e você até pode queimar driver, algum componente, a placa, é até perigoso. Então, fonte e eletrônica e o display, se você puder, fora da caixa, sempre. Para quê? Para você manter a integridade do teu conjunto e realmente fazer com que a sua impressora funcione dentro da caixa, que é aquilo que você quer fazer, né? Fazer com que você consiga imprimir ABS, enfim, materiais mais difíceis. Então, eletrônica fora da caixa. Essa pergunta do Igor Palamin é muito interessante, é uma pergunta que não costuma bater aqui, mas gostei demais. Quero te dar os parabéns, inclusive, por essa pergunta. O Igor falando assim: o que é melhor para prototipagem em 3D? Engenharia mecânica ou engenharia de produção? Muito bacana. Igor, é o seguinte, vamos comparar as duas engenharias, tá? Essa é a visão do Oswaldo, que pode não representar a absoluta verdade. Engenharia de produção, digamos que seja a modalidade da engenharia mais próxima da administração, né? E mais longe, entre aspas, né? Mais longe de projetos. Engenharia de produção, você trabalha com processo de produção, administração da produção, com gestão, e aí você entra realmente com capacidades de administração, gestão de pessoas, né? Quando a engenharia mecânica, a gente está falando mais de projeto, de cálculo, de realmente, talvez, a criação, né? A solução de problemas através da criação de produtos, de soluções, ela está mais viva na engenharia mecânica. Então, eu te diria que para prototipagem com impressão 3D, enfim, né, a engenharia mecânica seria a mais aderente. Só que é o seguinte, a gente não pode tomar essa decisão, porque escolher uma engenharia é uma decisão de vida. Então a gente não pode tomar essa decisão baseado na, qual é a engenharia que a gente pode fazer para estar mais perto da prototipagem. E tem outra questão também. Impressão 3D, prototipagem, manufatura aditiva, enfim, praticamente eu acho que nenhuma faculdade te dá esse conhecimento. Você vai ter que adquirir, no momento em que esse vídeo foi gravado, né, você vai ter que adquirir isso fora de uma faculdade. Então, talvez, muito mais do que qual engenharia você vai escolher, a gente pode dizer que a sua vontade de aprender, né, uma nova capacidade, uma nova competência,
ela acho que talvez seja mais importante, né? Inclusive, a gente tem o nosso curso Impressão 3D Total, que te leva do zero ao profissional da impressão 3D. É um conteúdo que realmente quase nenhuma faculdade te entrega, e você faz parte de uma comunidade com mais de 2.000 alunos e profissionais dessa tecnologia, e você pode aí ter um conhecimento que você, do ensino tradicional, ainda não consegue ter. Então a lista de espera já está aqui na descrição do vídeo para você entrar com a gente, e Igor e todo mundo que quer se tornar profissional de impressão 3D, vem com a gente porque o curso vale a pena. Outra pergunta aqui do Pinot Rally: como diminuir as teias de aranha? É o chamado stringing. É um conjunto de componentes de configuração e de material que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o material não pode estar com umidade. Material com umidade dá string, dá teia de aranha, assim, é praticamente um ninho de aranha, né? Então, material sem umidade é recomendado. Usar a temperatura certa, usar a ventilação certa, usar a velocidade certa, principalmente a velocidade de travel, que é onde a impressora se movimenta sem depositar material. É um conjunto de fatores que você tem que levar em consideração para não ter as teias de aranha. E talvez o mais importante, junto com a temperatura, uma boa configuração de retração. Eu vou deixar mais conteúdos aqui para você entender um pouco mais esse assunto com mais profundidade. A gente fala de retração, fala de PETG, onde a retração é muito importante, e das teias de aranha. Então, estudar um pouquinho mais e entender quais são os fatores é importante para você ter uma impressão 3D sem nenhum stringing. Mais uma pergunta bem interessante aqui do Mark Lameu. Minha esposa está querendo começar no ramo, na impressão 3D. Que dica você dá para ela? Ela é da área de saúde. Mark, é bacana a gente sempre usar a impressão 3D para algo aderente com o segmento onde a gente trabalha. Então, para tua esposa, o que eu começaria a observar? Primeiro, acessórios de proteção, né, para a área de saúde. A gente viu aí os face shields sendo fabricados nos últimos tempos, enfim, em função de toda essa confusão que a gente está passando na área de saúde, né? Então, dá uma olhadinha em EPIs, né, para proteção na área de saúde, isso é importante. Outro segmento também que é interessante observar na área de saúde é impressão 3D para terapia ocupacional, para pessoas com deficiência. Eu vou deixar aqui o Instagram da Natasha Harumi, ela é especialista em impressão 3D para área de saúde e terapia ocupacional. Dá uma olhadinha no que ela faz, que é bem interessante, tá? E também você pode dar uma olhadinha também no que é interessante, próteses, órteses, mas aí tem que entender o mercado como um todo, né? Inclusive quais são as questões, digamos, regulatórias dessa história toda, para você realmente poder desempenhar a impressão 3D na tua área sem ter entraves, porque no Brasil a gente sabe que está num país onde tudo tem alguma questão regulatória atrapalhando, tá? Dá uma olhadinha nesse Instagram da Natasha que vale a pena. Outra pergunta bem interessante que responde até uma questão aqui, que muita gente pergunta. A Make for Real 3D perguntando: posso ter um ambiente com ar-condicionado onde vai estar a impressora? Ela está imprimindo PLA. A gente deixa muito o ar-condicionado ligado, mas se você deixa o ar-condicionado em cima da impressora e a mesa está mal nivelada, a peça não está fixa corretamente, né, com a temperatura certa, com o produto para ter uma aderência boa, até o PLA pode soltar. Então é interessante não deixar só o ar em cima da impressora ou deixar o ambiente tão pequeno, né, tão enclausurado. Uma salinha muito pequena com o ar ligado muito frio pode atrapalhar sim. Com a ABS, impressora aberta, nem se fale, tá? Mas com PLA, se não tiver em cima a corrente de ar do ar-condicionado, a gente não vai ter problema. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais 2 vídeos aqui. Se você quer se tornar um profissional de impressão 3D, curso Impressão 3D Total, 100% online, link aqui na descrição desta, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente. Tchau!